Essa expressão, aleluia, Deus seja louvado. Nas tempestades, no dia bom, no dia mau, em todos os momentos. Que seja, Senhor, o falar em salmos, hinos e cânticos espirituais, a nossa decisão diária, Senhor. Para enfrentar a vida, enfrentar as lutas, Senhor, pelo poder da Tua palavra em nossos lábios. E que possamos criar com os nossos lábios esse ambiente de adoração na nossa rotina, desde o nosso acordar ao nosso dormir, Senhor. E que seja a nossa preferência, a nossa decisão, não o canto da terra, mas o canto dos céus. E o canto dos céus é canto de louvor, que glorifica o Deus Santo nosso, Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração e continue conosco nesta noite, pois oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir a Ele uma vez mais. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Você pode se assentar. Boa noite a todos, bem-vindos. Aos que retornam depois de uma estação de feriado, alguns ainda viajando, esperamos que domingo que vem, finalmente, chega fim, começaremos o ano com a graça de Deus. Mas nesta manhã, meus irmãos, como o pastor Josemir aqui já nos lembrou, nós começamos então a nossa série chamada Quaresma 2020, em celebração a esta estação que iniciou na última quarta-feira. Eu quero fazer aqui algumas recordações, lembranças. Quaresma, primeiramente, então, simplesmente se refere a 40 dias de antecedência da Páscoa. A Quaresma é a segunda celebração do nosso calendário litúrgico que foi adotado aqui na IBP, nesses mais de 4 anos que aqui estou no pastorado. Mas o que é o calendário litúrgico? O calendário litúrgico é simples. É a associação das datas centrais do cristianismo às datas do nosso calendário regular. Então, em dezembro você celebra a estação do Natal. Nós expandimos celebrando o advento, desde as profecias, a chegada do rei e o nascimento de Jesus. Em abril nós celebramos a Páscoa. Então nós expandimos uma vez mais, associamos 40 dias antes da Páscoa para nos preparar para a celebração da ressurreição. Depois da Páscoa, o que aconteceu na Bíblia, no contexto da história da igreja, foi que 50 dias depois da ressurreição veio o Espírito Santo. Então, nós celebraremos o Pentecostes. Então, nada mais é que uma associação que nos permite usar uma didática para estudarmos a parte central da nossa fé. E a parte central da nossa fé é a vida de Jesus. Jesus é a centralidade da nossa fé. Então, o calendário litúrgico simplesmente serve para ser essa ajuda, essa ferramenta, expandindo e utilizando. Eu fiz uma introdução mais completa nessa manhã, estará disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, e eu realmente recomendo àqueles que não estiveram aqui nessa manhã para assistirem, para você pegar todo o fio da meada que vai estar conosco nessas próximas semanas. E nessa noite, já que nós já falamos um pouco de manhã sobre alguns alvos, alguns objetivos sobre da Quaresma, eu gostaria dessa noite definir a Páscoa. Porque a Páscoa é o objetivo principal dessa celebração. E para isso, nós precisamos entender o que ela era inicialmente e o que ela é hoje. Então nós vamos começar nessa noite pelo fim, para que eu possa depois, a partir da semana que vem, voltar para o início e levar você de lá até o fim. E nesse começar no fim, significa ir para a descrição do Evangelho, e o Evangelho que nos guiará nessa série de mensagens é o Evangelho de Marcos. Então eu te encorajo, leia durante a Quaresma o Evangelho de Marcos, pois ele será a base da nossa pregação aqui dominical. Jesus e seus discípulos estavam em Jerusalém. Jesus e seus discípulos estavam cumprindo a ordenança que 3 vezes ao ano eles deveriam celebrar as festas. Eles estavam lá especificamente para celebrarem a Páscoa. E aqui vem então para a gente, imagine só o contexto, Jesus, discípulos, Jerusalém, celebrando a Páscoa. E aqui vem a primeira pergunta: que Páscoa?
Que Páscoa eles estavam celebrando se Jesus não havia morrido ainda? O que acontece? E aqui nós precisamos começar a desenhar, então é importantíssimo que você entenda isso. A Páscoa, então, que eles estavam celebrando naqueles dias era a Páscoa judaica e não a Páscoa da ressurreição. Era aquela celebração que envolvia, sim, a ida para Jerusalém, independente de onde alguém morava. Deus não falou, se você morar perto, celebre 3 vezes ao ano. Não, ele só mandou, celebre, vá. Você tinha que viajar para lá. Em Jerusalém, em Israel, perdão, tem alguns montes. E esses montes mais altos eram montes já marcados na geografia e que isso foi passado oralmente para as pessoas e para as comunidades que viviam nas bases desse monte, que era um monte da fumaça de aviso das festas. Então eles tinham um processo que fazia o fogo no dia certo para subir a fumaça certa, para que as pessoas, quando elas vissem esse sinal, eles saberiam que era a hora. Por exemplo, quem morava na Babilônia já tinha que começar a fazer a sua ida para Jerusalém. Então ia de monte em monte, monte em monte, chegava até a Babilônia. Esses avisos para que as pessoas pudessem, hora de ir para Jerusalém. Demorava, né? A gente não era avião, obviamente. Então tinha esse sistema. Essa celebração, então, envolvia a ida para Jerusalém, envolvia, quando chegava nos momentos finais dela, uma mudança na dieta, que significava 7 dias sem fermento, sem alimento fermentado. Se você é como eu, que gosta de um carboidrato, eu te convido, fique 7 dias sem comer pão, bolo, cereal, tudo. Você vai à loucura. Eu fiz isso algumas vezes enquanto morava em Israel e sempre era a pior época do ano. As pessoas ficavam mais nervosas, era incrível isso. E a gente só entendia a mudança no dia que acabava tudo isso, e que a gente sabia, a gente morava numa comunidade, num kibutz, e a gente falava assim, amanhã o pão volta. Gente, era uma festa, 4 da manhã já tinha gente no refeitório, esperando o pão ficar pronto, porque você vai viajar o país inteiro e não vai achar para comprar. Então, é um acontecimento. Então, Deus vai lá nessa festa e mexe com a dieta. Você que já fez regime sabe como é. Quem vai fazer aqui o jejum conosco vai viver também esse drama. Não é porque é espiritual que você não sente fome, você vai sentir fome da mesma forma. Mexe com a gente, a dieta mexe com a gente. Se você for fazer um exame que o médico fala, você precisa vir em jejum, você sabe que isso vai mexer com você. Então Deus, por um motivo que nós entendemos que foi chamar a atenção das pessoas, não só no quesito espiritual, mental, mas corpóreo, deixa eu mexer no corpo, porque quando eu mexo no corpo, eu chamo a atenção das pessoas de uma maneira melhor, mais avançada. Ele determinou, não é uma criação humana, que eram 7 dias desse contexto. Por isso que essa festa também é chamada a festa dos pães sem fermento, ou a festa que celebrava um momento específico, que era a lembrança da libertação do povo de Israel do Egito, que tiveram que sair do Egito correndo, então o pão não deu para ser fermentado e comeram do jeito que estava. E naquele, então, contexto de festa, de cidade cheia, surge essa narrativa que nós vamos ler. Você vai ler comigo, que vai ser projetado aí, Marcos capítulo 14. Se você quiser abrir sua Bíblia, faça o mesmo, a partir do verso 12. E diz assim, no primeiro dia, então, da festa dos pães sem fermento, perceba aqui o nome, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus perguntaram, aonde quer que vamos te preparar a refeição da Páscoa? Então, repare que há aqui uma necessidade de preparo. Se você perguntar hoje para qualquer judeu observante qual a principal necessidade de preparo, ele vai te falar, é a eliminação de tudo que é fermentado. Isso significa, inclusive, vender as posses que alguém possua. É você eliminar tudo, não é só o que você vai comer, mas é também o que você não pode tocar nem ter em sua posse. Lá na Inglaterra tem um homem, ele é um cristão, e ele todo ano, quando chega nessa época de Páscoa judaica, ele vai na televisão, sempre a televisão faz uma entrevista com esse homem, porque fala que ele é o homem mais rico da Inglaterra por alguns dias. Mas e como ser um homem mais rico da Inglaterra por alguns dias somente? Porque ele é muito conhecido na comunidade judaica, e todo mundo da comunidade judaica que tenha mercados, armazéns, destilarias de vinho, tudo que use processo de fermentação, passa para o nome dele as empresas pelo período da Páscoa,
Porque a Bíblia diz que você não pode ter. Não significa que você não pode comer. Então você imagina o nível de confiança. É feito contrato formal com esse indivíduo. E esse indivíduo fica alguns dias dono de todas essas posses e depois, no final disso, ele devolve. É claro que ele ganha um dinheiro com isso, mas diante da responsabilidade que ele tem, ele faz isso ano após ano, te dá aí uma certa visão de como eles levam a sério esse negócio. Como eles levam a sério essa festa da libertação. Então, os discípulos, desde aquele momento, chegam para Jesus. Jesus, o que a gente faz? Jesus, então, dá as coordenadas. Olha, entrem na cidade e procurem o inusitado. O que é procure o inusitado? Um homem carregando um pote de água. Ele virá ao encontro de vocês, sigam-no. Por que inusitado um homem carregando um pote de água? Você lembra que lá em Israel, na tradição patriarcal, quando alguém quer procurar uma mulher, ele faz uma oração da seguinte forma: aquela mulher que vier com um cântaro de água e der água para os meus camelos, vai ser ela. Homem não carrega água. Homem não faz esse trabalho. Por que Jesus então fala para ele, você vai ver um homem carregando água? Se fosse uma mulher carregando água, teriam várias. Mas um homem carregando água era um problema. Então você carregaria água, porventura, naquele contexto, se você fosse um essênio. E se você fosse um essênio celibato, você não se casou. E o que você vai estar fazendo com água em Jerusalém, carregando potes? Quem carrega um pote, um vaso de água, leva para algum lugar. Se fosse para beber, o que você faria na fonte? Você beberia. Mas você carrega um pote por quê? Porque os essênios, eles tinham como se fosse albergues para receber os visitantes que vinham durante as festas. Então, eles, como bons hospedeiros, iam carregar a água para trazer a água para os seus salões, para receber as pessoas que iriam lá durante a festa. Eram homens que se dedicavam à espiritualidade, que queriam uma espiritualidade maior, muitos desses até místicos, muitos desses até que foram residir. Quem viajou com a gente para Israel vai lembrar, em Qumran, por exemplo, na comunidade do deserto. Então Jesus põe essa relação clara, olha, vai ter um homem, ele está fazendo isso, e você vai diante dele e pergunte. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes? Porque essa é a função de um essênio. No qual eu poderei comer a Páscoa com meus discípulos. E aí Jesus já dá a dica. Ele vai mostrar para vocês uma sala no andar superior. É daqui que surge a palavra, então, cenáculo. É daqui que surge a palavra, no inglês, the upper room, no salão de cima, mais alto. Ele vai procurar, ele vai dar para você isso, um andar superior, mobiliada e pronta, façam ali os preparativos para nós. Os discípulos então se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo da forma como Jesus falou. É incrível, Jesus tinha exatamente o momento, a sala, a pessoa, o carregador de pote, porque ele sabe todas as coisas. Então, qual é a primeira conclusão que nós aterrissamos nesse momento? Primeiro, a Páscoa descrita na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, refere-se primeiramente à celebração dos milagres ocorridos durante a libertação do povo de Israel, que inclui desde a chegada de Moisés, as 10 pragas, a saída, a libertação, que nós chamamos na sua Bíblia, qual é o nome do seu segundo livro? Qual o nome? Êxodo, a saída. Na verdade, esse nome ele chama os nomes, mas foi traduzido para o grego e para o grego ganhou o nome de saída. Então, naquela celebração conhecida como a última ceia, que é essa que Jesus manda os discípulos prepararem, que ela é diferente da ceia ilustrada por Da Vinci. A ceia que tem na nossa cabeça, tem aí uma foto para você ver, que é a cena tradicional. Diferente dessa cena, foi uma celebração simples. Uma celebração onde Jesus e os discípulos sentavam no chão. Porque esse era o modelo de comer naquela época, e não como Da Vinci tentou ilustrar na sua foto bem europeia da cena.
Jesus, então, ali, celebrando com seus discípulos a festa judaica, chamada pelos judeus de Pêssar, a Páscoa judaica, ele ali adiciona um memorial que se tornou no símbolo daquilo que ele faria. Ele adiciona antes de fazer a performance. Ele adiciona ali um símbolo e isso se torna no chamado Eucaristia. Tem alguém aqui que tem por acaso arrepio ou fobia dessa palavra? Eucaristia? Alguém? Que bom. Aleluia, tem gente sincera. Alguns não fizeram como vocês, são escondidos. Porque às vezes nós ligamos a essa palavra ao contexto católico romano. Então, Eucaristia, o que o pastor está falando? O cara já fala quaresma, agora Eucaristia. Bom, calma, respira bem fundo, Nessa hora você devia falar assim, fala a Deus, né? Quaresma, 40 dias, caramba, só isso, 40 dias. Não tem nada de sobrenatural. O que é Eucaristia? Eucaristia significa dar graças. Você não vai achar na Bíblia a palavra Santa Ceia, que é a que você gosta e eu também. Você não vai achar essa palavra, a Santa Ceia. Você vai achar que tendo ele ceado ou feito a ceia, em outras palavras, tendo celebrado a ceia da Páscoa tradicional judaica, eles fazem um outro rito, uma outra tradição. Nós chegaremos lá daqui a pouco. Mas você vai encontrar na Bíblia a palavra Eucaristia. Mas pastor, por que ela não está na minha Bíblia? Porque sua Bíblia não é escrita em grego. Porque se a sua Bíblia fosse escrita em grego no original, estaria escrito que Jesus, então, ele fez Eucaristia. Está escrito. E que está escrito na sua Bíblia como Jesus tendo dado graças. Simplesmente isso. Tendo dado graças pelo quê? Pelo pão, tendo dado graças pelo vinho, tendo dado graças, tendo feito Eucaristia. Por isso esse é um nome bíblico na real. Se você quiser então usar o nome bíblico real, use Eucaristia. Mas nada contra se você quiser chamar de Santa Ceia a vida inteira, a Santa Comunhão, a Comunhão dos Santos, a Ceia do Senhor, como alguns preferem, não tem problema. Mas o termo bíblico no original é Eucaristia. E como é que foi essa primeira Eucaristia? Essa primeira ação de graças? Jesus faz uma associação do vinho, que já era presente na ceia da Páscoa. Você tem uma ideia, na festa, se você for convidado por um judeu para ir celebrar a Páscoa com ele, ele não vai te dar um cálice de vinhos, ele vai te dar 4 cálices de vinho, pois é assim é celebrado. E cada cálice tem um porquê, tem uma frase, tem uma palavra, é parte do rito, 4. Então Jesus pega o vinho que já era presente na Páscoa, e aqui é uma das provas que quando eu encontro pessoas que são completamente tentadoras e que gostam de tentar defender a teologia da abstinência, eu falo assim, cara, Jesus bebeu vinho. Então, nem tente ir por esse caminho. Você pode ter isso por convicção e desejo, aleluia. Mas você dizer que isso é o que a Bíblia condena, você vai ter que condenar primeiro o seu mestre. Mais que isso. Jesus, na realidade, não nos mandou beber suco de uva que a gente está bebendo aqui. Ele pegou o cálice de vinho. Por que nós não colocamos o vinho? Por quê? Porque se você foi ou é um alcoólatra, dependendo de como você usa essa nomenclatura de foi ou é, quem é sempre diz que sempre é, não diz que foi, mesmo tendo parado. Imagina você chegando na igreja para o momento santo e sentir o cheiro daquilo que foi uma perdição para a sua vida. Seria um problema. Então mudaram de vinho para suco, simplesmente por isso. Se você for numa tribo indígena onde não tem nem suco nem vinho, vai ser outra coisa. Vai ser mandioca, vai ser, já ouvi, com pipoca, vai ser o que der. O que der. Mas lembrando deste momento. Então Jesus pega o vinho já conhecido, associa esse vinho com o seu sangue, o sangue que seria derramado. E junto com essa associação, ele faz uma segunda associação. Ele associa o pão sem fermento, que foi comido, como disse, lá desde a saída do Egito, porque o pão não deu tempo para fermentar, para ficar pronto. E ele associa esse pão ao corpo de Jesus. Ao corpo que seria pregado na cruz, que seria moído na cruz.
E aí, a partir dessa última ceia, nesta adição, e que em nosso calendário, aqui mais uma explicação, porque eu tenho certeza que muita gente faz isso todo ano e não percebe, é o bendito feriado de Corpus Christi. Que a maioria não sabe o porquê, mas esse bendito feriado de Corpus Christi é a celebração da última ceia de Jesus. Não é feriado nacional, em alguns lugares é feriado, outros não. Então é o pão e o cálice, que se tornam um memorial da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, e também uma expectativa da sua volta. Ele voltará. Ele volta, ele vem para nos buscar. E após a ressurreição de Jesus, gente, com o passar do tempo, a Páscoa se tornou, então, na celebração da ressurreição. Mas tem mais uma pergunta importante. Quando? Quando? Porque os discípulos entenderam que Jesus havia ressuscitado no... Que dia? Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana em Israel? Domingo, não é segunda. Então eles celebravam essa Páscoa, essa ressurreição, semanalmente, no mínimo, todos os domingos. Porque era o dia da lembrança de que o Senhor havia ressuscitado. Aí, então, eles lembravam no domingo, lembrava do sofrimento, lembrava da paixão, lembrava da vitória sobre a morte. O que nós fazemos hoje, mensalmente, na nossa ceia. Nós, então, celebramos na nossa ceia uma mini Páscoa. Nós celebramos na nossa ceia de uma maneira singela, mensal, e aí vão ter vários argumentos. Por que não se faz todo o culto, por exemplo? Porque se você pergunta, se um cristão primitivo entrasse aqui no segundo domingo do mês, ele ia ficar meio escandalizado. Ele ia falar, caramba, não vai ter ceia hoje. Cadê a Eucaristia? Ele ia perguntar para você. Você ia falar, não, é só no primeiro domingo. Ele ia te perguntar, por que é só o primeiro domingo? Qual seria a sua resposta? É interessante, né? Eu nunca vi alguém plausível que tenha essa resposta, assim, o porquê teológico. Alguns falam, não, é para não virar carne de vaca todo dia. Então a gente faz uma pausa de algumas semanas para criar um ápice maior e dar, então, depois de algumas semanas, todo dia. É para criar um êxtase, é para criar... Não tem a resposta. Poderia ser todo culto. Não haveria problema nenhum. Um cristão primitivo comemorava todo bendito, não só culto dominical, mas em todos os encontros deles. Porque esse era a celebração de que o nosso Redentor vive, o nosso Senhor vive. Agora, quando foi passando um pouco mais na história, essa data passou a ser celebrada anualmente. Então, em adição a celebração das ceias, dessas mini Páscoas, foi determinado em algum momento na história da igreja, quando chega no século IV, aí nós temos os concílios operando, eles batem o martelo e falam, agora vai ter que ser assim. E aí a Páscoa vira um evento anual. De modo que a Páscoa acontece mensalmente na ceia, a Páscoa acontece anualmente na celebração da ressurreição. Entendemos? Você vai conseguir explicar tudo isso para alguém que te perguntar nessa época, nessa estação? Se não, o vídeo vai ficar lá, assista de novo, porque essa é a base da sua fé. Esses são a essência dos nossos porquês. E aí vem a pergunta agora prática. Como então nós poderemos celebrar a Quaresma? Como nós vamos celebrar? Eu tenho aqui algumas dicas fáceis e diretas. Primeiro, oração e mudança. Nós falamos nessa manhã sobre a campanha hashtag só um item. Que significa o quê? Escolha um item para encarar na sua vida, encare-o espiritualmente, peça para Deus te mudar durante essa Quaresma. Um item. Não ponha 2, não ponha 3, não ponha um. Um que mexe com você. Por isso que assista a mensagem da manhã. Então faça dessa Quaresma um momento de mais oração. Mas oração que gere comunhão e oração que gere um espaço para você refletir naquilo que você tem que mudar. Eu sugeri de manhã e faço isso novamente agora aos casados. Marido, pergunte para sua esposa, ela sempre vai ter uma lista para te dar. Aí você fala, eu só vou pegar um. E faça o mesmo com ela. Alguém me pergunta, pastor, eu posso dar para ele uma sugestão? Eu falei, pode, irmão, pode.
Mas um item que você gostaria de encarnar na sua vida espiritual. Ore, lute, enfrente nessa quaresma. Segundo, jejum, como o pastor Josemir já nos falou. Jejuar é se abster daquilo que eu preciso para focar todas as minhas forças naquilo que é a minha vida. Vai além do que eu preciso, aquilo que é a nossa vida. Jejum é um exercício que leva todo o nosso foco de todos os nossos sentidos, das nossas necessidades básicas, que é comer e beber, e colocamos no Senhor, buscando, e o nosso tema, mais de Cristo em nós, mais como igreja. Claro que você pode colocar também os seus pedidos específicos, mas como igreja, jejuaremos dizendo, Senhor, nós queremos mais de Cristo em nós. Jejue, busque. Nós o acharemos quando buscarmos de todo o nosso coração. Terceiro, estudando os evangelhos. Gente, eu estou muito feliz esse ano, porque olha quantas chances, você tem chances essa quaresma de estudar os 4 evangelhos. Marcos aqui no púlpito, João às quartas-feiras, e domingo às 9h45 começou uma escola bíblica hoje, estudando o evangelho de Mateus e Lucas. Você pode estudar todos os evangelhos, nós estamos provendo isso para você estudar. Nós lançamos essa semana um podcast chamado A Dose do Dia, Quaresma. Escute, assine, compartilhe. 1 minuto e 30 segundos para você parar no seu dia e pensar sobre a Quaresma. Está lá, a Dose do Dia, procure. Então, invista tempo para você expandir o seu conhecimento de Cristo. Expandir o seu conhecimento de Cristo é se abrir para Ele e fazer mais transformações na sua vida. Quarto, servindo. Eu coloquei aqui o teatro. Por quê? Porque, gente, que coisa abençoada é a gente poder dramatizar os eventos da vida de Cristo. Você sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é que um dia o Teatro Estações da Cruz vá lá para o Parque da Água Branca. Meu sonho é que um dia a gente tenha uma produção gigantesca lá no parque, nessa época, para falar das estações da cruz. E tudo na vida começa pequeno. Tudo na vida começa com pessoas. Jesus pegou somente 12. De 12, um era traidor, ficou 11. E com eles fez uma grande revolução. Então, sai do seu lugar. Sai da sua zona de conforto. Venha, envolva-se. Pais, façam isso com seus filhos. Você vai ter a chance de dramatizar, de viver uma experiência com seus filhos nas últimas horas de Jesus. Eu sei que o sábado é complicado, você tem uma agenda maluca. Eu sei de tudo isso, também vivo essa agenda. Mas se nós não colocarmos as prioridades da nossa espiritualidade na frente, gente, nada vai acontecer no nosso crescimento. Um outro ponto importantíssimo, eu sei que esse aqui vai me fazer extremamente impopular, mas eu tenho tido essa coragem ano a ano, que é não viaje. Sabe por quê? Já tem 9 feriados no ano. Se você contar o Sol de São Paulo, temos mais ainda que isso. Gente, Páscoa e Natal não é época para isso. Você faz o que você quiser com a sua vida. Eu, como seu pastor, estou te dando uma sugestão de amor. É bom descansar, é bom viajar, é bom ter um tempo. Mas tenha um zelo a mais nessas 2 ocasiões. Essas 2 ocasiões são ocasiões para nós estarmos juntos, celebrarmos juntos. E depois pega os 8 feriados e vai, viaje e desfrute desse momento. Esse ano também nós vamos expandir tudo para quê? Para você ter uma maior experiência. Na sexta-feira santa nós teremos o concerto do coral. No sábado nós vamos ter o teatro. No domingo nós vamos ter o culto da ressurreição com o primeiro batismo do ano. Então celebremos juntos como família de Deus. Você vai ver que essa imersão, essa disciplina em ação, quando ela começa a virar prioridade na sua vida, aí a sua vida fica mais forte do que as suas palavras, como eu falei nessa manhã. O que então podemos extrair de tudo isso? Primeiro, quando eu quero viver algo em maior quantidade, maior intensidade, eu preciso de disciplina para esse algo a mais acontecer.
Quando isso não acontece, eu corro o risco de ficar extremamente raso, na superfície das coisas. E Páscoa não é algo que pode ficar na superfície. Porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, ele teria sido simplesmente mais um mestre rabino, e como ele teriam vários outros. É por isso que nós não associamos Jesus com ninguém, com nenhum outro chamado sábio. Porque Jesus foi Deus encarnado, ele morreu e venceu a morte, e ele vivo está. Então esse é o momento dessa imersão nele, e ele em nós. Eu te encorajo então a descer mais profundamente no conhecimento de Cristo nessa quaresma. Aproveite as oportunidades, pois quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai poder imitar ao nosso Senhor. Quanto mais experimentarmos do amor dele, mais você vai perceber que esse amor dele encarnado em nós faz toda a diferença na nossa vida, tanto no dia bom quanto no dia mau. Você está disposto? Estamos dispostos? Agora é com você, e agora eu durmo em paz. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, obrigado porque há quase 2000 anos o Senhor sentou-se ali com seus discípulos naquela Páscoa, celebrando a libertação da escravidão. E o Senhor inseriu ali, expandiu o vinho, o sangue, o pão como teu corpo, convidando aqueles primeiros discípulos para comer desse pão, beber desse cálice, num ato de profunda aproximação do Senhor. Nós te agradecemos porque quase 2000 anos depois daquela Páscoa, nós aqui estamos uma vez mais nos preparando para celebrar a Páscoa da ressurreição. E nessa noite de ceia, Pai, eu quero te pedir que o Senhor coloque em nós, nesse início de estação, um desejo profundo de te conhecer mais. Mas que este desejo profundo de te conhecer mais seja traduzido em ações, em método, em busca. Para que a gente possa chegar, Senhor, na Páscoa, com a certeza de quem conheceu mais, aprendeu mais e, portanto, errará menos. Faz isso em todos nós, Senhor. Em cada projeto, em cada aula, em cada curso, em cada momento de comunhão, no jejum, nas buscas, no teatro, em tudo, Senhor, em tudo. Nós consagramos tudo em Tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E você pode se assentar.